Bom dia, crianças! Aqui é a professora Dorinha. Talvez muitos de vocês não me conheçam, mas eu quero dizer que nós teremos um momento nesse domingo de manhã maravilhoso, de muito aprendizado da palavra de Deus e de adoração, porque nós também iremos louvar ao nosso Deus, tá certo? A professora Dorinha deseja que todos vocês estejam bem, estejam com a família de vocês em casa, tá certo? Hoje a nossa mãe de domingo está recheada de coisas. Nós iremos aprender sobre a palavra de Deus com um homenzinho chamado Zaqueu. Nós iremos conversar com Deus e nós iremos louvar ao nosso Deus. Então, tire um momentinho para juntos adorarmos ao nosso Deus, tá certo? Crianças, antes da gente entrar para o momento da palavra de Deus, de aprendermos sobre a palavra de Deus, nós vamos conversar com ele, que é o nosso amigo, que cuida da gente, tá certo? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhinhos de vocês e se concentrassem lá no céu e conversassem com ele, agradecendo a ele por tudo, pela saúde, por mais um dia de vida, pedindo a ele sabedoria na palavra dele, tá certo? Então, vamos orar. Querido Deus, que estás nos céus, nós viemos em tua presença, ó Pai, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas coisas que nós fazemos de errado. Paizinho amado, te pedimos que o Senhor venha estar em cada lar, de cada criança que nos assiste nesse momento, que o Senhor venha os guardar, os proteger, concedendo a ele e à família dele saúde, ó Pai. Querido Deus, nos dá sabedoria em tua palavra, e que possamos, ó Pai, a partir daquilo que o Senhor nos ensina, através da Tua Palavra, aplicar em nossas vidas. Perdoa todos os nossos pecados, tudo que nós fazemos de errado. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te oramos e te pedimos estas coisas. Amém. Depois de termos conversado com o nosso Deus, agora a gente vai cantar duas cançõezinhas, tá certo? Em adoração a Ele. A primeira canção é O Sabão. O sabão lava meu rostinho, lava meus pezinhos e lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele pode apagar. De novo. O sabão lava meu rostinho, lava meus pezinhos e lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, ele não escondo nada, tudo ele pode apagar. Agora nós iremos cantar uma outra canção que eu acho que todos vocês gostam muito. Homenzinho Torto. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia o encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Crianças, nós cantamos dois louvores. Cantamos o sabão e cantamos também
Homenzinho torto. Por que a professora escolheu esses dois louvores? Porque tem tudo a ver com a nossa historinha de hoje. Porque o homenzinho Zaqueu, ele vivia num caminho torto, ele andava fazendo coisas que não agradavam ao nosso Deus. Então, ele precisava do amor, de um sabãozinho, né, que a gente chama, para lavar aquele coraçãozinho que estava cheio de pecado e para ficar limpinho, para agradar o nosso Deus, tá certo? Então agora nós vamos para um momento muito especial, que é o momento de nós aprendermos sobre a palavra de Deus, tá certo? Então se concentre. Hoje nós iremos aprender muito com um homenzinho chamado Zaqueu. Aprender o que devemos fazer e o que não devemos fazer conforme a palavra de Deus sobre a vida desse homem, tá certo? Então, a historinha que irei contar para vocês hoje se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 19. Ou seja, se encontra na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 19. Então, vamos à nossa historinha. Zaqueu morava e trabalhava na cidade de Jericó, cidade muito bonita e importante da época de Cristo, que ficava próximo ao Rio Jordão. Assim, quando os viajantes de outras cidades queriam ir para Jerusalém ou para outras cidades próximas, eles atravessavam o rio Jordão, teriam que atravessar o rio Jordão. Por isso que na cidade de Jericó havia vários cobradores de impostos. O que era um imposto? Era uma taxa, era um valor em dinheiro que se tinha que dar ao rei para poder ele liberar a passagem de uma cidade para outra passando pelo rio. Zaqueu era um desses cobradores de imposto. Ele saía recolhendo, recebendo essa taxa. Porém, Zaqueu, quando ia cobrar essa taxa, ele cobrava sempre um valor bem mais alto do que aquilo que o rei o mandava cobrar. Ele sempre fazia isso. Por quê? Porque ele queria pegar uma parte do dinheiro para ele. Aí eu pergunto a vocês, crianças, isso é certo? Pegar, cobrar um valor mais alto em dinheiro do que aquilo que o rei o ordenou? Zaqueu estava ficando cada vez mais rico, mas de uma maneira errada, pois estava roubando das pessoas. Então, crianças, o coraçãozinho de Zaqueu estava cheio de pecado, pois só pensava em ter mais dinheiro, ter mais dinheiro e ter mais dinheiro. Crianças, nós sabemos que pegar as coisas das pessoas sem sua permissão é errado, ou seja, é pecado, pois é roubo. Agindo dessa maneira, as pessoas começaram a desconfiar e não gostar mais de Zaqueu. Começaram a chamá-lo de ladrão e de traidor. Apesar dessa vida, Zaqueu ouviu falar que Jesus iria passar na cidade de Jericó. E ele queria muito conhecer Jesus mais de perto, mas ele não queria que as pessoas o vissem e muito menos Jesus. Ele queria ver Jesus, mas não queria que Jesus o visse. Então, Zaqueu, ele tentou, mas Zaqueu era um homem pequenininho e a multidão não o deixava ver Jesus Cristo. Tem uma musiquinha que diz assim: Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore, onde a rua o mestre conduz. E o Salvador para ele olhou, quando ia ali passando. E disse: Zaqueu, desce depressa, que em tua casa eu vou ficar, que em tua casa eu vou ficar. Com alegria recebeu Jesus, com alegria recebeu Jesus. Então, essa ideia ficou na cabeça de Zaqueu. E Zaqueu, apesar de ser pequenininho, de tentar, mesmo diante da multidão, ver Jesus e não conseguir, ele teve a ideia de quê? De subir numa árvore. Isso mesmo, criança. Foi lá e subiu. E lá da árvore, ele começou a procurar
Jesus. Porque não era o objetivo dele de ver Jesus, não era? Mas o objetivo dele não era justamente ver Jesus, não era, crianças? Mas o que ele não esperava era que Jesus já o havia visto e disse: Zaqueu, desce depressa. Eu quero ficar na tua casa. Hoje eu irei para a tua casa. E assim ele fez. Com muita rapidez e alegria, Zaqueu desceu e recebeu Jesus em tua casa. O tempo que Jesus passou na casa de Zaqueu falou sobre o amor e o cuidado que Deus tem por todos nós, pecadores. Falou para Zaqueu que a maneira como ele vinha agindo não era correta e não agradava a Deus, que ele precisava se arrepender de seus pecados e mudar de vida. As pessoas, aquela multidão de pessoas, começaram a ficar cochichando e reclamando e dizendo: como pode Jesus ir logo para a casa de um pecador, para a casa daquele traidor Zaqueu? Crianças, as pessoas não sabiam, mas essa era a ideia de Jesus desde o princípio. Jesus conhecia o coração de Zaqueu e ele sabia que Zaqueu precisava ser transformado. Foi por isso que ele escolheu Zaqueu. Quando Jesus terminou de falar que Deus queria limpar o coraçãozinho dele e ser amigo dele, Zaqueu o aceitou e pediu perdão por todas as coisas que ele havia feito e praticado de errado. E disse: Senhor, hoje doarei metade do que tenho aos pobres. E se alguma vez roubei de alguém, irei devolver 4 vezes mais a esta pessoa. Essa atitude de Zaqueu, essa mudança de Zaqueu no seu modo de viver, mostrou que de fato Zaqueu estava o quê? Arrependido de suas atitudes, de fazer aquilo que era de errado. Então disse Jesus: Zaqueu, hoje em sua casa houve salvação. Eu olho para você e vejo que de fato você está arrependido. Ou seja, aquilo que você fazia de errado antes, de tirar dos pobres, de roubar deles o que eles praticamente não tinham para você enriquecer-se, eu vejo que hoje você não tem desejo de fazer mais isso. Pelo contrário, o seu desejo é de ajudar as pessoas e devolver a elas aquilo que você retirou. Percebemos, criança, que Zaqueu, de fato, ele aceitou em seu coraçãozinho que ele estava errado e ele se arrependeu. Então o coraçãozinho de Zaqueu, que estava cheio de pecado, tornou um coraçãozinho o quê? Limpo, transformado. Tá certo? É assim que nós devemos viver. Nós devemos procurar no nosso dia a dia, na maneira do nosso agir, fazer a vontade de Deus, obedecer às regras, às instruções que ele deixou para nós. Lembra que a professora Luana falou na semana passada sobre as 10 instruções, os 10 mandamentos? Zaqueu procurou, a partir daquele dia, obedecer essas 10 instruções, esses 10 mandamentos. E é assim que nós devemos fazer, tá certo? Buscar sempre fazer a vontade de Deus. Obedecer o nosso papai, a nossa mamãe, respeitar o nosso próximo, buscar fazer a vontade de Deus louvando, aprendendo a palavra de Deus através desses vídeos, dessas historinhas, tá certo? Crianças, após a gente terminar a historinha, eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês pensassem sobre o que foi falado hoje aqui, tentassem tirar algum aprendizado do que se deve fazer e do que não se deve fazer na vida de vocês. Procurem sempre agir corretamente, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Só saiam de casa se for realmente necessário, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Beijo.